Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 19. Evangelho de João, capítulo 1. A partir do verso 19. A palavra de Deus diz assim: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Essas coisas aconteceram em Betábara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte, João disse a Jesus que vinha para ele. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém? Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é esse Jesus que nós cremos, que nós amamos, que nós adoramos, é a ele que nós glorificamos e é nele que nós confiamos para que possamos ter salvação, para que possamos ter vida eterna. E Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor Jesus veio até nós e cumpriu, ó Pai, tudo aquilo que estava previsto nas tuas profecias. E assim, ó Pai, se fez nosso Senhor e Salvador, tendo, ó Pai, padecido na cruz para pagar pelos nossos pecados, ó Pai. Nós te agradecemos, te glorificamos por isso, ó Pai. E te pedimos que o Senhor abençoe este culto, abençoe a cada um dos irmãos aqui presentes, abençoe, ó Pai, aqueles que estão nos assistindo por meio da internet, e que a Tua palavra possa falar aos nossos corações nesta noite. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão, receba o nosso culto, ó Pai, e ele possa chegar como um cheiro suave diante do Teu trono, ó Pai. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 123.
a neve, sim, deste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoa, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, porque mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alto mais que a neve, alto mais que a neve, sem deste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Amém? Como você pode fazer uma oração para nós? Soberano Deus, Pai, graças te damos, Senhor, por este dia, por esta noite, que estamos no casa, Amém. que estamos, Deus, para te louvar, para te cultuar e aprender a tua palavra. Abençoa, Senhor, cada irmão que te toca, venha te abençoar, que sua vida também que não estão conosco. Pai, que o pastor Israel, Senhor, está fazendo o trabalho, Senhor, enche do seu Santo Espírito, que ele fala nos nossos corações, Amém. através da tua palavra. Possamos sair daqui, Deus, cheio do seu Santo Espírito. E muito obrigado, meu Deus, por todo o benefício que o Senhor nos fez. Nos perdoa pelo nosso pecado e por isso pedimos e agradecemos em nome do Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Tiago. Hoje vamos dar início ao capítulo. Não, final, né? O final do capítulo 3. Semana passada nós fomos até o verso 12 e hoje vamos estudar a partir do verso 13. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 13. Vamos lá, hein? Capítulo 3, verso 13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Amém? Vamos lá então, irmãos. É importante que nós possamos entender que nós estamos dentro de um contexto dessa carta que está falando com aqueles que querem ser mestres, né? Porque lá no versículo 1 do capítulo 3, lê para mim, irmã linda, capítulo 3, verso 1. Meus irmãos, muito que vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais fruto do juízo.
Isso, receberemos mais duro juízo. Então, não sejam muitos de vós mestres. Por quê? Porque tem uma cobrança maior. Então, na verdade, o escritor aqui de Tiago, ele está tratando com a questão daqueles que ensinam na igreja. Então, ele vem falando a respeito dessa posição de importância, e que nós não devemos todos querer ser mestre. Por quê? Aquele que vai ser mestre, ele tem que ter preparo, ele tem que ser uma pessoa que vive aquilo que ensina, que pratica aquilo que ele ensina na igreja. E aí ele começa a falar de dois tipos de sabedoria. Uma sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, e uma sabedoria que é terrena. Então ele começa aí no verso 13. Lê para mim de novo aí, irmã Nilda, verso 13. 13. 3:13. Não. 13. Isso. Quem dentre vós é sábio, entendido, mostre pelo seu bom trato e as suas obras em mansidão e sabedoria. Isso, olha só, irmãos. Então, quem dentre vós é sábio e entendido? É uma pergunta, não tem um ponto de interrogação aí? Ele está perguntando, quem dentre vós é sábio e entendido? Aí ele pega e faz bem, se você é sábio, se você é entendido, se você tem conhecimento, então mostre pelo seu bom trato. É prático. Se eu sou realmente um verdadeiro cristão, um mestre dentro da igreja, alguém que ensina com autoridade que você não deve ser adúltero, não deve ser ladrão, que você deve amar a Deus, que você deve ser fiel nos seus dízimos e ofertas, que você deve amar o seu próximo, que você deve colocar Deus em primeiro lugar. Diversos ensinamentos que eu posso trazer dentro da igreja. Como é que eu me mostro ser uma pessoa sábia, entendida, com conhecimento para poder ensinar? Pelo bom trato, pelo seu bom procedimento, pela sua forma de viver. Olha aí, mostre pelo seu bom trato as suas obras, em mansidão de sabedoria. Então, irmãos, aquele que se diz sábio, aquele que tem conhecimento, que ensina dentro da igreja, ele deve viver aquilo. Se nós voltarmos no próprio capítulo 3, ele vai falar especificamente a respeito disso. Tá? E ele vai então falar de 3 qualidades aí: sábio, entendido ou com conhecimento, e uma pessoa que é mansa em sabedoria. Veja, irmãos, você pode ser uma pessoa sábia e que trata as coisas com mansidão, sem ser concorde daquilo que é contrário a Deus. Mas olha o que ele diz no versículo 14, irmãos. Lê para mim, irmã Marisa, por favor. Mas se tens amarga inveja e sentimento facioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Opa, agora ele vai usar 3 também qualidades aí, E na verdade não é qualidade, são qualidades ruins. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso, no meu tá sentimento contencioso, aquela pessoa que causa intriga, briga, discussões, que é contencioso, que tem facção. Em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais, que são pessoas que vão, é contrário à verdade, aquela pessoa que mente contra a verdade. Então, peraí, mas se tendes amarga inveja,
O que é inveja, irmãos? O que é inveja? Querer as coisas dos outros, né? Igual olhando as coisas do outro, e tá sempre. Eu querer. A mulher do outro é mais bonita, o carro do outro é mais bonito, a posição do outro é mais bonito, o outro canta mais bonito. Ah, mas eu queria ter uma voz que nem aquele irmão, né? Fica querendo, invejando o outro, né? Querendo as coisas do outro, ou querendo ser igual ao outro. Irmãos, Deus colocou cada um de nós como quis dentro da igreja, e isso acontece dentro da igreja, irmãos. Infelizmente. E pior ainda quando é o líder, que tem inveja, não deixa o outro crescer por causa com medo de perder o seu espaço. Irmãos, eu quero mesmo é que os irmãos cresçam na fé. Olha, irmãos, logo, se Deus permitir, teremos uma igreja em Niterói. Amém? E eu quero que ele cresça, irmãos. Que o evangelho se propague lá e que Deus... Eu não posso trabalhar lá em Niterói, irmãos, eu trabalho em Nova Iguaçu. Que bom seria se tivesse uma em Niterói, uma no Rio, no centro do Rio, outra lá em Magé, com o irmão Estevão. Eu quero é que cresça, irmãos. Eu quero que ele tenha sabedoria, mais sabedoria do que eu. Então, se você se sente muito sábio, mas você tem amarga, né? E olha só o que ele coloca aqui. O que é algo amargoso, irmãos? Dá um exemplo de algo amargoso aí. Café sem açúcar. Café sem açúcar. Hã? Giló. Mas tem um que é o pior. Boldo, o boldo, né? Horrível, né? Pensa, você vai tomar o boldo para estar com o estômago meio ruim, você toma boldo, não é isso? Mas é ruim, né, irmãos? Como é que pode, né? O estômago já está ruim, você coloca alguma coisa mais ruim ainda lá dentro. Né? Mas funciona. Mas é remédio, né? É remédio. Irmãos, amarga inveja, algo que é amargoso, é algo que é ruim, que não tem sabor de bom, né? Que não é gostoso, né? A palavra de Deus, ela é doce como mel, agradável. Mas a inveja, irmãos, ela é amargosa. Olha, irmãos, existe até as crendices, né, que tem um monte de planta aí que tira aquele mal olhado, né, olhar invejoso, né, arruda, né, é isso mesmo? Eu não manjo muito disso, irmão, mas eu sei que tem a plantinha do arruda lá para tirar o mal olhado, né. Irmãos, se está dizendo aqui que tem inveja amargosa, cuidado, tá? Porque tem. Eu que o diga. A pessoa bate o olho na sua plantinha, uma semana depois está seca. Irmãos, cuidado. Não vos glorieis destas coisas, irmãos. Nem mintais contra a verdade. Irmãos, nós somos cristãos. Não temos que ter inveja de ninguém. Temos que ser gratos a Deus. Irmãos, é claro que eu gostaria que a igreja tivesse cheia aqui, irmãos. Eu gostaria, tá? Mas eu me sinto tão feliz com os irmãos aqui. Essa é a igreja que Deus deu para mim de cuidar, irmãos. E eu vou ficar lá choramingando? Não pode ser assim, irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. Então, cuidado com isso, porque esse tipo de sabedoria, ela é diabólica. Olha o que diz no verso 15. Lê para mim, Moacir. Versículo 15. Essa não é a sabedoria que tem do alto, mas terreno, animal, peixe e abóbora. Percebe? É o 15, está certinho. Essa não é sabedoria que vem do alto. É interessante porque lá no capítulo 1, né? Lá no capítulo 1, versículo... lá no versículo 5, ó.
capítulo 1, verso 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, peraí, eu posso ter falta de sabedoria e pedir a Deus. Agora ele está falando de uma outra sabedoria aqui. Se você volta lá no capítulo 3, versículo 15, essa não é a sabedoria que vem do alto, não é a sabedoria que Deus dá. Que tipo de sabedoria? É essa sabedoria que tem inveja, que tem sentimento de briga, de contenda, de facção, essa sabedoria que é contra a verdade, que mente da verdade. Esse tipo de sabedoria não vem de Deus. Esse tipo de sabedoria dessa forma aqui, irmãos, que tem inveja do outro, que briga, que tem sentimento de luta, de disputa, que não fala a verdade, né? Que não é totalmente verdadeira, essa sabedoria, ela é terrena. Ela é da terra, não é do céu. É deste mundo. Outra coisa que ele fala aqui é animal. Por que ele fala animal? Porque a sabedoria que vem de Deus, irmãos, ela é espiritual. E a sabedoria animal aqui é essa carne, né, dos homens. É uma sabedoria carnal, animal. Né? Nós somos seres que também somos animais, né? Ser humano, não um animal, né? Mas ele não está falando do animal, né, dos bichos. Não, ele está falando do ser humano, dessa carne. A sabedoria carnal, ela é desse jeito. E o que mais que ele fala aí também? Diabólica. Olha só, irmãos. Cuidado ser invejoso, irmãos. Isso é do diabo. E tem gente que só sobe na vida nas custas do outro. Passando rasteira nas pessoas. Então veja só o que Tiago aqui, né, o escritor, ele está nos ensinando. Cuidado com esse tipo de sabedoria. Versículo 16. Porque onde há inveja e espírito contencioso, ele está falando o que falou no 14. Aí há perturbação e toda obra perversa. Então, onde há inveja, onde há espírito de disputa, irmãos, onde há isso, acaba acontecendo coisas piores. Não é de Deus, irmãos. Isso não é de Deus. Onde tem o espírito contencioso, a perturbação, a disputa, a briga. Aonde existe esse tipo de espírito, né, de inveja, de briga, de contenda, né, ou de facção, aí também a obra perversa. E eu vou dizer, irmãos, infelizmente, isso acontece dentro das igrejas. Porque Tiago está escrevendo a cristãos. Então veja, cuidado. Porque dentro da igreja pode acontecer isso. E eu vou dizer, irmãos, quantas vezes você não encontra uma pessoa que era membro de uma igreja e fala, não, me decepcionei naquela igreja. Acontece, irmãos. Porque muitas vezes está dentro de um ambiente hostil, que não é um espírito bom, um espírito puro, um espírito de Deus que está agindo, mas é o espírito do inimigo, de Satanás, do diabo. Esse tipo de sabedoria, esse tipo de conhecimento não nos serve, irmãos. E aí, claro, né? Ele no versículo 17, lê para mim, irmã Linda, por favor. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Olha quantas características, quantos adjetivos tem a sabedoria que vem de Deus, irmãos, que vem do alto. Mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente, ela é pura, irmãos. O que é alguma coisa pura, irmãos? Vamos pensar junto comigo. O que é algo puro? Podemos dizer assim, uma coisa santa. Uma coisa santa. O que mais?
Não tem mistura, muito bem. O que mais? Uma coisa que não foi contaminada, irmãos. É uma coisa que não foi contaminado. Algo puro é algo que não teve contaminação, que não se misturou. A sabedoria que vem de Deus, irmãos, Deus, ele não sofre variação. Ele é sempre santo, puro, verdadeiro, justo, fiel, misericordioso. Ele não tem variação. O próprio livro de Tiago, mais para frente, vai mostrar isso para nós, que Deus não sofre variação. Ele é puro. A sabedoria que vem de Deus, irmãos, não teve nenhuma interferência, influência do pecado. Por isso que ele diz que primeiramente é puro. A sabedoria que é deste mundo aqui, irmãos, a sabedoria que vem da mente humana, já foi contaminada pelo pecado. Entendeu como é que é isso aí? A sabedoria que vem do alto é diferente da sabedoria que vem deste mundo. Porque a sabedoria deste mundo, deste terrena, ela já sofreu a interferência do pecado. Porque quando entrou o pecado neste mundo aqui, ele distorceu tudo. Inclusive os animais, a natureza. A Bíblia não diz lá que o solo ia produzir abrolhos e espinhos e cardos? Não está escrito lá? Que a terra ia produzir espinhos? Né? Quando você cutuca no espinho, machuca. Eu estava lá com meus irmãos conversando lá, e meu irmão estava contando lá que estava fazendo uma trilha lá, e ele deu uma vacilada lá e quando ele bateu a perna num cacto, falou: Ismael, mas pensa num monte de espinho que entrou dentro da perna dele. Meu irmão, ele falou que depois de uma semana ele estava achando espinho ainda na perna. Você não vê, porque além dos grandes, tem os pequenininhos. Mas quando Deus criou essa terra, irmãos, não produzia espinho. Então o pecado, ele interferiu até mesmo na natureza. A sabedoria que é deste mundo, ela está contaminada pelo pecado. A sabedoria que vem de Deus é pura. Primeiramente, pura. Depois, a sabedoria que vem de Deus, ela é pacífica. Não causa briga, confusão, ela procura a paz, irmãos. Aquela pessoa que está sempre querendo causar intriga e que briga, isso não é de Deus, irmãos. Falta sabedoria. Sabedoria pura. Moderada, né? Ela procura ser amistosa. Ela não concorda com o pecado, mas ela também não fica criando intriga. Ela é tratável, né? O que é algo tratável? É algo que você consegue, melhorar. Você melhora a situação. Cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, Trata a todos de uma mesma forma, Não é parcial, é sem hipocrisia. Aquela pessoa que está aqui na frente, que ensina de forma sábia, com uma sabedoria que vem de Deus, e que não é hipócrita, que vive aquilo que ele está ensinando. Então, a pessoa que é sábia para ser mestre, ela tem que ter essa característica de sabedoria. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, o fruto de justiça, ela tem que ser semeado na paz, irmãos. Então, veja, quando ele está terminando aqui o capítulo 3, ele está abordando a respeito dos mestres, ele vai terminar dizendo que nós temos que ter uma sabedoria que vem do alto. Cuidado com a sabedoria deste mundo, irmãos.
Cuidado com o conhecimento que vem deste mundo. Porque essa sabedoria terrena, animal, ela é diabólica. Porque nesse mundo jaz o maligno. Veja, quantas pessoas aí que são estudadas, entendidas, pessoas que falam bonito e que defendem coisas tão contrárias às Escrituras. Tá? Hoje eu estava tendo uma aula e entramos num assunto lá, e aí a minha professora falando de várias coisas lá que eu desconheço. Aí eu falei, olha, professora, qual é o limite entre aquilo que é cultura e aquilo que é afronta? Entrou a discussão sobre aquele desfile lá que fizeram um Jesus lá, homossexual lá, um desfile de LGBT lá. Eu falei, até onde que é o limite disso? Porque a pessoa pega a pessoa mais importante da religião cristã e aí personifica do jeito que ele acha que tem que ser e afronta. Aonde está o limite? Não tem, aonde que é cultura e onde é limite? Eu posso fazer qualquer coisa? Aí é cultura? Aí ela falou, não, porque também o limite seria o que a lei diz. Então perceba, irmãos, as pessoas inteligentes, estudadas, cultas, e que têm uma sabedoria terrena, irmãos. Não é uma sabedoria que vem do alto. É algo diabólico. Então, perceba, é nesse mundo que nós vivemos. Então, temos que buscar a sabedoria que vem do alto, para que a gente possa mostrar a verdade, mostrar aquilo que é correto, sem perder a razão das coisas. Tá? Então, cuidado. O fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Amém? Que Deus abençoe. A semana que vem vamos começar a partir do capítulo 4. Tá bom? Ele vai continuar trabalhando a respeito dessas coisas, Ele vai falar dessa guerra, dessa guerra que nós vivemos. Tá bom? Então, semana que vem continuamos estudando o livro de Tiago. Tá bom? Vamos orar e logo depois vamos fazer os nossos pedidos de oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, por este culto, por poder estar estudando a Tua Palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, ó Pai. Um coração sábio, possamos ter conhecimento daquilo que é verdadeiro, possamos ter a sabedoria que vem de Ti, ó Pai, para vivermos uma vida que glorifique ao Senhor, para que possamos dar bom testemunho, possamos ser como João, que testemunhou do Senhor Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós Te agradecemos, ó Pai, pelos irmãos aqui presentes. Pedimos que o Senhor esteja atento a todos os pedidos que serão colocados diante do Senhor essa noite, ó Pai. É o que pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.